Iberê sempre esteve ao lado de Mavi, executando suas ordens e sendo cúmplice de inúmeros crimes. Mas a lealdade tem seus limites, e Iberê percebe que não pode mais carregar o peso das atrocidades do vilão. Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, quando o dilema moral se torna insuportável, Iberê toma uma decisão surpreendente e resolve usar tudo o que sabe para derrubar Mavi de uma vez por todas. Com provas que podem incriminar o chefe em mãos, Iberê se dirige à polícia, dando início a uma reviravolta que promete colocar fim ao reinado de terror de Mavi e mudar completamente o rumo de suas vidas e da novela. Iberê comenta: "Eu já estava de olho no Mavi, não é de hoje. Sabia que tinha que fazer algo para impedir que ele continuasse cometendo loucuras. Tudo deverá acontecer logo após Iberê começar a sentir o peso das ordens de Mavi recaindo sobre ele mais forte do que nunca. A culpa e o desconforto ficam evidentes, o que não passa despercebido pelo vilão. Mavi o observa com desconfiança, até que resolve confrontá-lo diretamente e questiona: "Iberê, o que tá pegando? Você tá estranho demais ultimamente. É melhor você começar a falar agora mesmo o que tá acontecendo." Mavi estreita os olhos, cruzando os braços. Iberê tenta disfarçar, mas as perguntas incessantes de Mavi o deixam encurralado e confessa: "Eu só não tô concordando com tudo que você anda fazendo. Essa ideia de passar uma estrada em cima da comunidade e ainda dar uma surra no Volney tá pesado demais, Mavi." A reação de Mavi é imediata e acaba tendo um surto de raiva e fala: "Você tá de brincadeira comigo, né? Não tá gostando? Que bonito, Iberê. Quem te deu tudo que você tem hoje? Eu? E é assim que você me paga? Questionando minhas decisões? Você é um ingrato, um lixo." Mavi explode, humilhando o braço direito sem piedade. Iberê, visivelmente abalado, baixa a cabeça e sai da cobertura sem dizer mais nada, enquanto Mavi começa a gritar e jogar objetos no chão em um ataque de fúria. Nesse momento, Mércia entra e observa o cenário caótico e comenta: "Você tá ficando louco, Mavi? É assim que você trata as únicas pessoas que ainda te suportam?" Mércia diz, com a voz firme, tentando controlar a situação. Mavi então retruca, sem nem olhar para ela: "Não se mete, Mércia. Vai cuidar da sua vida." Mércia revira os olhos e sai, mas a tensão fica evidente no ar. Iberê, enquanto isso, caminha pelas ruas do resort, se sentindo cada vez mais dividido entre a lealdade a Mavi e sua própria consciência. Iberê sai do resort completamente perdido, com a mente cheia de dúvidas e culpa. Ele anda sem rumo pelas ruas, tentando processar tudo o que acabou de acontecer, até que, em um momento de desespero, dá um grito que ecoa pelo local. Com a voz carregada de frustração, ele exclama: "Eu não aguento mais isso. Eu tô me sentindo sujo." Sem pensar duas vezes, ele decide ir até a comunidade atrás de Luma. Ao chegar, encontra a Patricinha conversando com algumas pessoas e, meio sem jeito, se aproxima. Com um tom hesitante, ele pede: "Luma, eu preciso falar com você. É sério." Luma o encara desconfiada e pergunta: "Iberê, o que você está fazendo aqui?" Iberê passa a mão na testa e responde nervoso: "É que eu preciso de um conselho. Eu não estou mais conseguindo seguir as ordens do Mavi. Ele está passando de todos os limites e eu estou começando a me perguntar se vale a pena continuar ao lado dele." Luma arqueia as sobrancelhas, surpresa, e comenta: "Tá falando sério? Você, Iberê? Tá começando a perceber que o Mavi é um monstro?" Iberê desvia o olhar e argumenta: "É mais complicado do que parece.
Eu tô envolvido demais com tudo isso. Se eu virar as costas, quem garante que não vai sobrar para mim também? Luma cruza os braços e responde, indignada. Se eu fosse você, dava o fora enquanto ainda dá tempo, igual eu fiz. Nada que ele faz vale a pena, Iberê. Iberê a olha com dúvida, enquanto pergunta: e o que eu faço? Com firmeza, Luma retruca: você sabe de um monte de coisa errada que ele fez, certo? Então joga tudo no ventilador de uma vez. Iberê hesita e retruca: e acabar ferrado junto com ele? Luma solta um suspiro pesado e argumenta: não se você for esperto. Faz isso de um jeito que só ele se ferre. Você não tá percebendo que cada dia que passa ao lado do Mavi, você se afunda mais? Iberê fica pensativo, processando as palavras de Luma. Pela primeira vez, ele sente que pode ter uma saída, mas sabe que precisará agir com muita cautela. Logo em seguida, Iberê caminha até a casa de Moema com passos pesados, a conversa com Luma ainda martelando em sua mente. Ele para em frente à porta, hesita e passa a mão pela nuca, como se buscasse coragem. Finalmente, ele bate a porta, com um toque suave, quase hesitante. Chamando com a voz baixa, mas firme, ele diz: tia Moema, sou eu, o Iberê. Eu preciso falar com você. Moema abre a porta com um olhar frio e direto, cruzando os braços. Ela encara Iberê e responde com desconfiança: o que você está fazendo aqui, Iberê? Não acha que já fez estrago suficiente? Iberê levanta as mãos, num gesto quase suplicante, e insiste: por favor, tia, só me escuta. Eu sei que você está magoada comigo, mas me dá 5 minutos, só 5. Moema balança a cabeça, claramente relutante. Depois de um momento, ela comenta com um tom firme: 5 minutos, Iberê, não mais que isso. Ela abre a porta completamente e dá passagem. Iberê entra devagar, como se pisasse em território inimigo. Moema permanece de pé, enquanto ele se senta na beirada do sofá, nervoso, mexendo nas próprias mãos. Depois de um silêncio tenso, Iberê respira fundo e pergunta, com um tom de voz hesitante: o que eu posso fazer para você me olhar de outra forma, tia? Moema solta um riso curto, quase de deboche, e responde com dureza: olhar você de outra forma? Você tem noção do que está falando, Iberê? Você escolheu ficar do lado de um homem que só destrói vidas, e agora quer que eu te veja como o quê? Um anjo arrependido? Iberê tenta argumentar, gaguejando: eu sei que eu errei, tia, mas... Moema o interrompe, gesticulando com força: você acha que basta dizer eu errei para apagar tudo o que você fez? Iberê, você está do lado de um homem que quer acabar com a comunidade onde eu moro, onde você nasceu. Isso não é erro, é escolha. Iberê abaixa a cabeça, a vergonha estampada em seu rosto. Ele tenta responder com a voz embargada: eu não concordo com muita coisa que o Mavi faz. Juro que não. Moema rebate, levantando o tom: não concorda, mas tá lá, não tá? Iberê, isso é pior ainda. Você sabe que ele tá errado e continua servindo de capacho para ele. Não tem desculpa para isso. Iberê passa a mão pelo rosto, claramente afetado pelas palavras. Ele tenta argumentar novamente, com desespero na voz: eu tô tentando mudar, mas não é tão simples assim. Moema balança a cabeça frustrada e responde com firmeza: não é simples porque você não quer que seja. Se você quisesse mesmo, já tinha largado esse homem. Tá esperando o quê, Iberê? Ele acabar com você também? Iberê se levanta de repente, como se tivesse levado um golpe. Ele tenta falar, mas Moema ergue a mão, cortando qualquer resposta. Eu já ouvi o suficiente. Usa a porta para tomar o seu rumo e vai embora. Moema aponta para a saída.
e Iberê entende que não há mais nada a dizer. Ele caminha em direção à porta com os ombros curvados, carregando o peso da rejeição. Antes de sair, ele olha para trás, como se esperasse um último gesto de carinho, mas Moema já se vira, decidida a não olhar para ele. Do lado de fora, Iberê para por um momento, olhando para o céu como se buscasse alguma resposta. Ele passa as mãos pelo rosto novamente, solta um grito abafado de frustração e começa a caminhar pela rua, sozinho e arrasado. Moema, do lado de dentro, observa pela janela, mas não deixa a expressão de decepção sair de seu rosto. Logo depois, Iberê caminha pela rua, perdido em pensamentos, até parar em frente ao resort. Ele olha para o prédio imponente e respira fundo, como se reunisse coragem para o que está prestes a fazer. Murmurando para si mesmo, ele fala: "É agora ou nunca. Eu não posso continuar assim." Iberê entra no resort com passos decididos, cumprimentando de leve os seguranças, tentando parecer natural. Ele passa pelo saguão e pega o elevador, olhando constantemente para os lados, para ter certeza de que ninguém está prestando atenção nele. Ao chegar na cobertura, ele usa a chave reserva que Mavi deixou com ele para emergências. Ele entra sem fazer barulho, sabendo que Mavi está fora. Caminhando até a sala de controle, ele sussurra: "Não acredito que estou fazendo isso." Ele se senta na cadeira de couro e liga o computador principal. O sistema exige uma senha, mas Iberê já a conhece de cor, tendo visto Mavi digitá-la inúmeras vezes. Ele digita rápido, olhando para os lados com frequência, temendo ser descoberto a qualquer momento. Com a tela inicial aberta, ele murmura: "Vamos ver o que você tem escondido aqui, Mavi." Iberê acessa as pastas confidenciais de Mavi. Primeiro, ele encontra várias planilhas detalhando transferências de dinheiro para contas no exterior, ligadas ao tráfico de animais silvestres. Ele balança a cabeça indignado, enquanto murmura: "Como você teve coragem de chegar tão longe?" Depois, ele encontra um arquivo de vídeo. Ao abrir, é confrontado com as imagens incriminadoras de Mavi atirando em Molina. Iberê desvia o olhar por um momento, mas logo volta a encarar a tela, o rosto endurecido. "Chegou a sua hora, Mavi," ele diz determinado. Ele insere um pendrive no computador e começa a copiar todos os arquivos comprometedores. Cada porcentagem que aparece na tela parece durar uma eternidade, enquanto ele ouve qualquer som que possa indicar a chegada de alguém. Quando a transferência termina, ele remove o pendrive e o segura com força, olhando para ele como se fosse uma arma carregada. Ele fala para si mesmo: "Isso vai acabar com você, Mavi." Iberê apaga os rastros no computador e sai da sala de controle tão discretamente quanto entrou. Ele desce pelo elevador, escondendo o pendrive no bolso interno da jaqueta. Ao sair do resort, ele chama um táxi e dá o endereço da delegacia. Sentado no banco de trás, ele olha para o pendrive mais uma vez e diz baixinho: "É o fim da linha, Mavi." O carro acelera pelas ruas da cidade, enquanto Iberê mantém os olhos fixos no horizonte, sabendo que sua vida e a de Mavi nunca mais serão as mesmas. E então, Iberê entra na delegacia com passos firmes, embora seu coração esteja acelerado. Ele carrega o pendrive no bolso, como se fosse um peso físico que também carrega em sua consciência. Ao se aproximar do balcão, ele é atendido por um policial e pede para ir até o delegado. O policial o observa por um instante, analisa seu tom e acena para ele aguardar. Minutos depois, Iberê é levado para a sala do delegado. O homem de expressão severa o encara e pergunta: "Qual o motivo dessa visita?" Iberê se senta, coloca o pendrive sobre a mesa e diz com a voz firme:
Isso é tudo que vocês precisam para colocar o Mavi na cadeia. O delegado franze a testa, pega o pendrive e insere no computador. Enquanto os arquivos aparecem na tela, ele pergunta: como conseguiu isso? Iberê responde tentando manter a calma: trabalho com Mavi há anos. Sempre desconfiei que ele fazia algo errado, mas só recentemente consegui reunir coragem e provas concretas. Não concordo com o que ele faz. O delegado continua analisando os arquivos, passando de planilhas que mostram as transações ilegais ao vídeo de Mavi, atirando em Molina. Ele então se vira para Iberê e comenta: isso é muito sério. Seu chefe está em grandes apuros. Iberê responde com uma leve ironia: já imaginava. Enquanto isso, no resort, Mavi está na cobertura, falando ao telefone, quando escuta o barulho das sirenes. Ele vai até a janela e vê a polícia chegando. Ele murmura confuso: o que é isso? Os policiais invadem o resort, subindo direto para a cobertura. A porta é aberta com força e o delegado entra, acompanhado de vários agentes. Ele declara: Mavi, você está preso por envolvimento em crimes de tráfico internacional e homicídio. Mavi se levanta nervoso e argumenta: isso é um absurdo. Eu não fiz nada. Vocês não têm provas. O delegado responde com calma: temos mais do que o suficiente. Mércia aparece da cozinha, desesperada, e grita: o que vocês estão fazendo com o meu filho? O delegado a ignora, enquanto Mércia tenta defender Mavi. Ele é inocente. Isso deve ser um engano. Os policiais algemam Mavi, que se debate gritando: isso é uma injustiça. Eu vou sair dessa, eu juro. Enquanto Mavi é levado, Mércia cai de joelhos, chorando e implorando para que soltem o filho. Do lado de fora, escondido atrás de uma árvore, Iberê observa tudo com um olhar sério, mas aliviado. As viaturas saem do resort, deixando Mércia desolada, enquanto Iberê desaparece discretamente na noite, sentindo o peso do que acabou de fazer. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.